Olá, galera! Desejo que todos estejam bem. Eu sou a professora Mayara e nesse vídeo eu dou continuidade à nossa aula sobre tensões e conflitos da Europa. A gente já teve um primeiro encontro no qual eu abordei as questões da Iugoslávia e a questão da Irlanda. E nesse vídeo eu falo um pouco mais sobre o conflito basco e o separatismo na Catalunha, tá? Então pega o seu livro, pega o seu caderno para que você possa acompanhar comigo sobre tensões e conflitos na Europa. Vamos começar. Bom, começando pelo conflito basco, tá? A região basca, né? Ela vai ocupar a porção, né, localizada, né, no sudoeste da França e o nordeste da Espanha, né? Essa área ela vai ter uma língua que não pertence a nenhum ramo linguístico europeu, né, popularmente conhecida como a língua basca, que é a euskara. Essa região ela é formada, né, por províncias tanto francesas quanto espanholas. Esse mapa que está no livro de vocês, ele consegue fazer essa identificação, né? Temos aí, por exemplo, Navarra, Álava, Biscaia, na porção espanhola, tem Labur, Baixa Navarra, eu não sei se a pronúncia é Sula ou Sala, né? Ou Sal, não sei, é em francês. Mas pois bem. E daí, né, a gente já consegue fazer essa identificação do território. O que acontece? Desde o fim do século XIX, a população basca ela tenta, né, desenvolver o seu movimento nacionalista. Diferente, por exemplo, do que a gente viu lá na questão da Iugoslávia, que tem algumas questões étnicas, da questão da Irlanda, que passou, né, por questões religiosas. No caso do conflito basco, é uma questão relacionada à cultura, relacionada à língua, à repressão em determinados momentos da sua língua, né, de promoção da sua cultura. Então, o que vai motivar, né, o fator motivador do movimento nacionalista basco é a especificidade da cultura e da sua língua. É esse contexto que a gente vai entender agora. O que acontece, tá? O livro de vocês, ele trouxe essa imagem, esse é um quadro do Pablo Picasso, e ele vai marcar, né, vai representar um momento muito, muito, obviamente, marcante, né? O que acontece? Durante a Guerra Civil Espanhola, né, 1936, 1939, essa região, né, especificamente a cidade de Guernica, vai ser o palco do treinamento nazista, né? O palco do treinamento da Segunda Guerra Mundial, vai sofrer diversos bombardeios alemães, destrói, obviamente, né, a cidade é bombardeada, então sofre muito com isso. Essa representação nessa obra do Picasso, ela mostra a questão do horror do bombardeio, né, a questão retrata, né, a violência dos ataques nessa região e pela imagem a gente já consegue identificar, né? Vejam expressões de agonia, de terror, de medo, né? O corpo bem separado do outro, uma confusão, né? E a cidade de Guernica, né, tem, infelizmente, essa situação, né? E o que acontece? No final, né, deixa eu passar aqui. No final da Guerra Civil, né, o Francisco Franco ele vai assumir o poder da Espanha. Um pouquinho mais pra frente eu vou falar um pouco mais dele, tá? E vai começar a impor o termo que eu usei no início, que é a questão da restrição da sua língua, a restrição da sua cultura, né?
a população basca ela ficou proibida de expressar a sua cultura, de falar a língua da região, tá? E, obviamente, né, essas restrições não serão bem-vindas, né? A resposta a isso é o Euskadi, tá? Você tem que falar devagar porque a pronúncia é diferenciada, né? A Escatazuma, que é o ETA, tá? Em 1959, o ETA, ele é originado, né? O significado é Pátria Basca Liberdade. E essa organização, ela vai lutar, né? Ela vai em busca da liberdade dessa região em relação a Madrid, né? E para isso vai utilizar, né, um terrorismo iniciado em 66. Ele vai ser, né, um grupo muito atuante nesse quesito, né? O Francisco Franco, ele morre anos depois, né? 9 anos depois que esse processo do ETA é desencadeado. E com a morte dele, a Espanha vai adotar a monarquia parlamentarista. E quem chega ao trono é o Bourbon, né? Gravem esse nome porque os Bourbon vão ter um peso, né, significativo a partir dessa questão dos conflitos bascos e que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é da Catalunha, né? O que acontece? Com a administração, né, da Espanha, como é monarquia parlamentarista, tem um rei, mas quem administra, né, o primeiro-ministro, né? E na época era o Soares, né, o Afonso Soares. Ele vai promover, né, algumas mudanças na Constituição do país, né? E a partir daí vai promover uma autonomia das províncias. Tem a autonomia da Catalunha, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tem a autonomia da Andaluz, tem a autonomia basca. E além disso, ele ainda vai ocorrer a legalização dos partidos políticos, entre eles o partido, né, da região basca. Obviamente, essas mudanças vão trazer uma satisfação muito significativa para a maior parte da população e, né, a partir do momento, né, que gera essa satisfação, muitos vão deixar de apoiar o ETA, né? Vão deixar de apoiar aquela luta armada defendida pelo ETA, né? Por fim, na década de 90, né, 1990, os partidos políticos que não tinham, né, mais nenhuma ligação com a questão da luta armada vão começar, né, a isolar a ala mais militarizada assim, do ETA, né? E, por fim, né, vai contribuir para o cessar-fogo, né, para literalmente acabar com o posicionamento da organização no início do século XXI. Tá bem? Dito conflito basco, vamos falar agora um pouquinho da Catalunha. Bom, primeiro, né, a localização, é sempre bom a gente saber do que a gente está falando, de onde a gente está falando. A Catalunha ela vai estar localizada no nordeste da Espanha, também vai fazer fronteira, né, com a França, também, né, mencionando a questão lá do conflito basco, né. E a questão, muito diferente, né, do processo que houve na região basca, a Catalunha, ela já se considera independente, culturalmente independente há muito tempo, né, não é de hoje isso. E essa questão dessa independência cultural, ela vai derivar muito o desejo de uma independência política, né? Um pouquinho mais para frente. O que acontece, né? Quando a gente vai analisar aspectos econômicos, tá? A Catalunha é uma das regiões mais ricas da Espanha. Ela vai concentrar, bota aí, 12% da população, tem uma representação muito significativa no PIB, representação muito significativa nas exportações. Então, o peso econômico da Catalunha é muito considerável, tá? Só que a Catalunha, ela é reconhecida como uma região autônoma. Lembra, quando eu estava falando da questão do conflito basco, que
o primeiro-ministro ele vai promover algumas mudanças e vai promover a autonomia de algumas regiões. Promove a autonomia da região basca, promove a autonomia de Andaluz e promove a autonomia da Catalunha. Só que promover a autonomia não é necessariamente promover uma independência, tá? Então, grava essa questão. Por isso, né, apesar da autonomia do Estado espanhol, a região, né, ela é autônoma do Estado espanhol, mas ela não é independente da Espanha. Coloquei até como o terceiro tópico aí, né? Região autônoma do Estado espanhol, mas ela não é independente do Estado espanhol. E o que isso significa, né? Na Catalunha, ela é uma região autônoma porque ela tem as suas características próprias. Mesmo é muito parecido, né, em alguns pontos com a questão do conflito basco. Tem a questão da sua cultura, tem o idioma catalão, tem uma autonomia, né, em relação a uma educação local, sistema de saúde, de segurança, né? Esse é um ponto de autonomia. Mas essa autonomia ela não é total, né? Vão existir laços muito estreitos com o governo espanhol, né? Garantido pela Constituição de 78, né? E isso porque essa Constituição ela vai estipular algumas obrigações, né? E possíveis intervenções que a Espanha pode realizar nessas regiões autônomas, Basca, Andaluz e, no caso, a Catalunha, tá? O que acontece? Em 2017, né, já bem um pouquinho mais para frente, depois de a gente entender esse contexto, o Rajoy, né, Rajoy, né, ele vai destituir o governo da Catalunha, vai dissolver o parlamento local e vai convocar eleições regionais. Só a partir daí dá para entender que o negócio não vai ficar legal, né? Botei um trechinho aí. Os opositores do movimento separatista afirmam que a condição de independência da Catalunha é ilegal do ponto de vista constitucional, tá? Mas aí vem a questão, né? Mas afinal, como que se constitui essa questão da autonomia, né, alemã? Aí vem a questão... Alemã não, desculpa. Catalã. Nada a ver com Alemanha, foi erro meu, desculpa. Região catalã. Qual que é o contexto? O sistema institucional no qual a Catalunha vai se organizar politicamente, né, esse governo autônomo, ele é chamado de Generalidade da Catalunha, tá? A sede vai ser no Palácio da Generalidade, obviamente em Barcelona, né? Barcelona é a cidade dos movimentos separatistas, né? Um símbolo separatista muito grande. É importante a gente entender, né, que a Catalunha ela nunca foi independente, nunca foi uma nação, né? Mas, em função desses aspectos históricos, ela ganhou uma autonomia. Desde mais ou menos do século XV, se a gente colocar bem para trás, ela tem alguns elementos de governo próprio, sabe? São aspectos culturais, são aspectos econômicos, são aspectos políticos muito próprios da região, né? São elementos de um governo próprio que vai, assim, ela não vai se estabelecer necessariamente como uma nação, né? Mas ela vai ter elementos de governos próprios, sabe? Quando a gente faz assim uma análise da história, né, tem a questão que a Catalunha ela pertencia, né, ao Reino de Aragão. Eu, obviamente, não sou professora de história, sou professora de geografia, mas eu sou muito curiosa. Então, existem alguns assuntos que eu acho muito interessante a gente saber, até mesmo para aprofundar, né? Então, no caso da Catalunha, ela pertencia à região de Aragão. Esse reino, né, era um reino cristão, que depois vai conseguir integrar outros territórios, que depois, por fim, dá, né, a atual Espanha. Então, por isso que a gente vê uma relação muito próxima, sabe? A relação histórica, né, da Catalunha, ela vai tá muito próxima com a questão histórica da Espanha. A partir do momento, como eu estava falando lá no início, quando eu falei da questão basca, né? Quando o rei
ele, junto com o primeiro-ministro, né, na época, ele dá a autonomia tanto à região basca quanto a Andaluz e a Catalunha. Isso gera autonomia, mas não gera independência, né? Se a gente for trazer, né, um pouquinho antes, né, da época dessa autonomia, né, qual que é o contexto, tá? Lembra que eu falei grave em alguns nomes, como por exemplo o sobrenome Bourbon? Qual que é o contexto? Em 1700, quando vai começar, né, quando vai começar não, né, quando a monarquia, né, monarquia espanhola por Carlos II, né? Essa monarquia é uma questão, monarquia não, né? O aspecto monarca espanhol, ele vai mudar a partir do século XVIII, porque se faz necessário, né, quando o rei morre, ter um sucessor, ter um herdeiro. E nesse caso, não tinha. Quando o Carlos II ele morre, ele vai deixar a coroa espanhola para os Bourbon. E os Bourbon eram franceses, né? Felipe Bourbon, neto do rei Sol, né, o rei Luís XIV, ele era o rei da França, né? Também é da família Bourbon, mas ele é o rei da França. E aí você vê, isso vai instituir um problema muito grande para algumas nações europeias, porque do ponto de vista, os Bourbons já estão com a França. Para que vai querer outro reino, sabe? Se o neto do Luís XIV, né, o Felipe de Bourbon, se ele assume também o governo da Espanha, ele vai crescer bastante. Além dos Bourbon governar a França, também vai governar a Espanha, né? A Espanha também vai ser governada por um Bourbon. E, obviamente, seria muito poder para uma dinastia só, né? A conclusão, por exemplo, Inglaterra, Dinamarca, né? A Holanda, sobre o reino assim, de outras dinastias, os Habsburgos, né? Entram nessa questão, né? Vocês não sei se já chegaram a ler, né, sobre Primeiro Reinado, vão ouvir bastante esse sobrenome, né? E aí o que acontece? Nesse período, né, se fez necessário uma aliança. O resultado vai ser o estabelecimento de uma aliança entre eles e extremamente contrária, né, entre uma aliança desses países, à questão dessa concentração dos Bourbon tanto para a França quanto para a Espanha, né? Aí beleza, o tempo vai passando, tem diversas desconfianças locais. Madrid e Barcelona até aceitam a nomeação do Felipe, né? Felipe de Bourbon, que depois vai ser Felipe V e tudo mais, ele vai ser reconhecido. Só que aí, né? O que acontece nesse período? Estou falando de início do século XVIII. Vai existir confronto armado, vai ter um embate, né, muito grande pela questão do trono espanhol entre os Bourbons e os Habsburgos. A cidade de Barcelona ela vai enfraquecer muito com essa questão do conflito, né? E por fim, né, diante de todo esse contexto, o território catalão vai tentar se manter e manter a sua autonomia política, vai tentar manter a sua autonomia cultural, só que nesse período de conflito, essa autonomia ela é totalmente perdida. Estou falando do século XVIII. Se a gente adianta um pouquinho, né, se a gente traz, por exemplo, para século XIX, início do século XX, tem, por exemplo, a Segunda República da Espanha, século XX, 1931. Um ano depois, a Catalunha ela vai conseguir o seu status de autonomia política porque o contexto, né, esse sentimento nacionalista, ele vai renascer. Enquanto no século XVIII ele estava perdendo força, ele estava perdendo autonomia política, no século XIX, início do século XX, isso volta com uma força muito grande, sabe? A Catalunha vai perceber, né, que ela demorou muito para voltar aos seus aspectos de autonomia, né?
nesse período que tenha, né, como eu mencionei lá no início, a generalidade da Catalunha, que é a questão desse governo próprio regional, né? E os nacionalistas vão passar a querer, né, administrar a região de fato, né? Bom, nesse contexto, né, vai ocorrer um processo de eleição nacional da Espanha, a esquerda, né, ela é vitoriosa, os opositores de direita vão ter a sua liderança, que é o Francisco Franco. Lembra que eu mencionei quando eu falei lá da questão do conflito basco? Então, o Francisco Franco, ele entra no jogo nesse momento, né? E no caso, nessa oposição, ela vai discordar dos resultados, vai ter a promoção do golpe, né? Do golpe do Estado. E assim, às vezes eu tô falando aqui, gente, pra relembrar, eu tô falando assim, Estado, país, nação, só para relembrar um pouquinho, né, conceitos. Quando eu falo de Estado, Estado é um conjunto de instituições, tá? Instituições que vão administrar o país, que vão administrar a nação, né, em um aspecto de ordenamento jurídico, tá? Quando eu falo Estado, eu tô falando de um conjunto de instituições em aspecto jurídico. Quando eu falo nação, eu já estou defendendo características de cultura, características de língua, de costumes, né? Características de identidade, tá? E quando eu falo país, eu estou fazendo uma designação geográfica, tá? Normalmente ela vai coincidir com um estado, só que existem, por exemplo, estados e nações sem países, né? Tem, por exemplo, os Cavaleiros de Malta, é um estado sem país, né? Os ciganos, como eu tô falando, ciganos, eles são uma nação, porque eles têm costumes, eles têm línguas, eles têm identidade, mas cigano não tem país, tá? Então, só para fazer, às vezes eu tô falando os termos assim e pode gerar dúvida, então só para relembrar a diferença entre eles, tá? Mas, bom, tô falando do Francisco Franco, né? O Francisco Franco, então, ele vai, né? Ele vai ter um reconhecimento muito forte, né? Em meados do século XX, né? Ele vai ser promovido a general. E, né, quando tem a proclamação da República em 1931, né? Ele tem, né, diversas perdas de cargos de responsabilidade e tal. Tem, né, a questão de uma hierarquia militar. E, posteriormente, né, após o golpe, né, ele vai se tornar um líder, né, o general Francisco Franco. Depois do golpe do Francisco Franco, grande parte das cidades, das regiões industriais vão permanecer muito ligadas ao governo de esquerda, né, ao governo republicano da esquerda, que até então havia vencido as eleições lá em 36. E o resultado disso, obviamente, vai ser uma guerra civil na Espanha. Essa guerra que eu havia mencionado lá no início, a Guerra Civil de 1936 a 1939. E o que acontece, tá? O movimento ele vai ser liderado, né, pelo Francisco Franco, tem a vitória dele na questão da Guerra Civil, ele vai instaurar uma ditadura, exemplo que eu havia mencionado lá com a questão basca, sérias restrições em aspectos culturais, em aspectos políticos e tudo mais. Isso obviamente gera, né, uma insatisfação. Em 75, o Francisco Franco morre, a democracia retorna para a Espanha, tem a Constituição de 78, né? Vai garantir à Catalunha aquela questão da autonomia política, só que ela vai, né, até reviver a questão do seu governo próprio, só que o aspecto de autonomia ainda não vai estar diretamente relacionado à questão da independência, tá? Nesse movimento, o partido majoritário da Catalunha, né, ele vai ser, que é nacionalista, né, que é muito conservador, ele vai ter um peso muito grande. O partido, ele inicialmente, ele não lutava por uma questão da independência, só que depois desse contexto ele vai mudar bastante. Se a gente traz, né, para um momento mais atual, né, século XXI, a gente tem um marco, questão do referendo, vai ocorrer, né, um referendo em 2006. Esse referendo, ele
ele garantia, né, tanto a questão da ampliação dos poderes da Generalidade, quanto status, né, de nação dentro do território da Espanha. E assim, obviamente, houve campanhas extremamente contrárias, né? Tem um Partido Popular, que é um partido muito mais conservador, que é totalmente contra a identificação, né, da nação da Catalunha no território basco, né? No território espanhol. E qual que é a questão, né? Em 2010, vai existir, né? Infelizmente, a crise econômica mundial, a Espanha vai ser muito atingida, a Catalunha também. Os esforços de independência, né, serão ainda maiores nesse período. E, como eu havia falado no início, uma questão econômica ela é muito marcante para esse momento, tá? 2014 tem um plebiscito, né, esse plebiscito simbólico, as pessoas vão votar, né, para a independência catalã, só que, como é um plebiscito simbólico, ela até então não vai ter um peso. Em 2017, né, tem o referendo do 1º de outubro. Nesse referendo, mais de 40% da população vai votar nesse referendo. Dentre as pessoas que votaram, 90% foram a favor da separação da Catalunha. E essa votação, até então, né, ela foi convocada, é uma votação legítima, de acordo com o governo catalão, né? Ainda, né, que o lema do movimento separatista afirmasse, né, que tem esse aspecto democrático. Só que, assim, no dia desse referendo, obviamente, a Espanha vai responder, né? Tem uma questão de uma intervenção policial, tem a tentativa, né, de frear propriamente a votação com uso de violência mesmo, só que foi sem sucesso e a população votou. Só que na visão da Espanha, esse referendo ele foi totalmente ilegal, né? Ele foi inconstitucional, né? E aí a gente às vezes se pergunta, tá, mas por que existe essa questão, né? Pra gente encerrar esse assunto. Por que a Espanha não quer a independência da Catalunha? Gente, primeiro, tá? São alguns fatores muito importantes. Além de ter o maior PIB, né? Um dos maiores PIBs da Espanha, por exemplo, tem um PIB maior do que Madrid, a Catalunha tem um parque industrial extremamente forte, ramo de carne, produtos químicos. A Espanha não quer se desvincular disso. Tem a questão da indústria, a indústria gera emprego, a indústria atrai investimento. A Espanha não quer se desvincular. Gente, a Catalunha é um lugar maravilhoso, paisagístico. Turismo gera muito dinheiro. Então, são fatores, né, que fazem com que a Espanha não queira se desvincular, né? Não queira promover a independência. Um outro fator que também é muito fundamental, se a gente for somar todos esses dados, ainda tem um ponto da produção de energia. 40% da energia nuclear do país, no caso da Espanha, é produzida nas usinas da Catalunha. Se houver a independência, o país vai perder isso, vai perder uma das regiões mais ricas que eles possuem. Então, obviamente, eles não querem independência. Depois a gente vai ver, vai existir, né, outras tentativas de independência, né? Mais recente tem a questão com o Pedro Sanches. O Pedro Sanches ele é chefe do governo do Partido Operário, né? O Partido Socialista Operário. Ele vai tentar, né? Ele vai viver um dilema, porque ele vai tentar mais posições, mais cadeiras no Congresso dos Deputados. Só que ele vai sofrer uma derrota muito grande, ele vai tentar aprovar o orçamento e não vai tentar, né, uma relação mais estreita com a população da Catalunha. Os representantes catalães eles vão pedir a questão da independência, né, vão querer que a independência seja concluída, né, para que pudesse estreitar, né, um pouco mais essas questões com o parlamento, né, mas ainda segue em questão, tá? Bom, gente, eu encerro por aqui. Lembrando que no próximo encontro que a gente vai ter, eu vou realizar a correção dos exercícios da unidade. A gente se encontra na próxima. Até!